Oi, eu sou Nayara Cortez. E eu sou o Will Brandão. Esse é o podcast Empresa Exponencial, aquele podcast que vai te ajudar na construção de uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. E estamos aqui, eu e o Will, hoje para falar um pouquinho mais com empresários e empresárias que querem estruturar uma área do financeiro, querem contratar, né? Mais especificamente, para além de estruturar, como fazer uma contratação de profissional para o financeiro da pequena e da média empresa. Então, Will, a gente vê aí muita gente querendo avançar, né, na estruturação da empresa e principalmente do financeiro, mas não sabe por onde começar a contratar. E a primeira questão que fica é: uma pequena e média empresa precisa, de fato, ter um financeiro estruturado? Isso é a realidade, assim? É o que precisa para a empresa dar certo? Beleza, legal. Eu acho que é falar com um tema que é muito problemático nas empresas, que eu já ouvi muito empresário falar que já contratou muito funcionário, já tentou uma ou duas vezes e não deu certo. Não, chega no BPO, né? Utilizo o BPO quase como último recurso. Vou tentar vocês, porque eu já tentei funcionário e não rolou. E muitas vezes a gente vai tentar entender um pouquinho da história, o que aconteceu, etc. E a gente vê uma dificuldade tanto na contratação de entender quais são as habilidades técnicas comportamentais que o colaborador do financeiro precisa ter, porque ele mesmo não sabe, né? O próprio empresário não sabe. Então ele tem dificuldade em exigir o quê? E às vezes o próprio colaborador entrega e ele não sabe avaliar se está certo ou se não está. O que precisa fazer, né, nessa área de fato? O que eu preciso acompanhar que ele está entregando, né? O pessoal tem essa dificuldade semelhante nessas áreas mais técnicas, né? Por exemplo, desenvolvimento. Você contrata um desenvolvedor e não sabe que competência que eu vou pedir. O cara me entrega alguma coisa, eu não sei se está bom ou não está. Então, é muito complicado. É normal ter dificuldade, né? Já estamos falando de empresas que tentaram estruturar a área, que são, infelizmente, a pequena parte, na verdade, né? A grande maioria ainda tem o dono tocando a parte financeira do negócio. O dono que faz mesmo. O dono é quem faz. A primeira tarefa do dono ali na empresa é fazer o financeiro, então. Faz assim, né? A gente tenta fazer, ou não tenta, só faz o básico, bem além do que o ideal para uma pequena empresa. Especialmente uma pequena empresa que, em geral, tem a escassez de caixa, principalmente. Sim. E a gente está falando de financeiro. Financeiro é gerenciar o dinheiro da empresa. É importante o dinheiro da empresa? Com certeza. Acho que o dono tem muito interesse nisso, inclusive, né? Porque ele tem o desejo de ter um caixa, ele tem o desejo de ter as finanças organizadas, mas aí faltam algumas questões, falta priorizar, falta entendimento, capacidade, porque também ninguém sai da faculdade, mesmo empresário aí que estudou por alguns anos para executar e abrir empresa numa determinada área, provavelmente ele não viu muita coisa aí na faculdade relacionada à gestão, de uma forma geral. E a gente está falando de financeiro, menos ainda. E aí, falta esse conhecimento técnico para se fazer, e aí acaba também no dia a dia, acaba se priorizando outras coisas, mas principalmente, né, o empresário costuma focar muito mais no comercial, no operacional, e essa parte administrativa, especialmente financeira, vai ficando de lado, né? E aí acontece das empresas quebrarem, mais de 75% de pequenas empresas quebram nos primeiros 5 anos, porque não consegue antecipar problemas para tomar as ações de correções antes deles acontecerem. E o financeiro tem essa função, não só de antecipar, mas também de gerenciar os recursos financeiros, entender se o dinheiro está sendo alocado para os lugares corretos, se há alguma forma de aumentar a eficiência do retorno que a empresa está dando, ou seja, do lucro, se o que fazer com aquele dinheiro vai ser também colocado no investimento que vai gerar mais retorno, vários outros indicadores que são importantes do empresário acompanhar. E aí, respondendo exatamente a tua pergunta, precisa ter uma área financeira ou o dono pode fazer? Não acho que precisa ter uma equipe no primeiro momento fazendo, tá? Mas a área ela precisa existir, mesmo que seja o dono fazendo. Sim. Acontece que o dono vai ter que ter o conhecimento, vai ter que estruturar um processo como qualquer outra área da empresa dele. No operacional, normalmente ele tem ali processos que vão ser feitos, escopo de trabalho, prazos,
como é entregue, e no financeiro não. Se ele quer fazer, ele vai ter que se desenvolver um pouco melhor nessa área, ele vai ter que estudar, vai ter que ouvir podcasts como o nosso, vai ter que entender outros conteúdos relacionados ao financeiro, porque é uma área da empresa. Will, aproveitando aqui que você já falou, né, para empresárias que querem dicas e consumir conteúdos para melhorar a sua empresa, a gente tem os nossos canais oficiais, vocês podem nos seguir. Siga no YouTube, o canal, né, oficial que a gente tem, Will Brandão, Empresa Exponencial. No podcast que tem pelo Spotify, né, para acompanhar a gente, que é podcast Empresa Exponencial. E no Instagram a gente está com o perfil Will Brandão _EXP. Então acompanha a gente para consumir mais conteúdos nesse sentido. Mas vamos lá, eu acho que eu atrapalhei um Aproveitou o gancho. É importante pra gente, porque a gente está começando ainda, né, desenvolver conteúdos mais relacionados à financeira. A gente precisa saber se é algo de fato, né, que faz sentido para o empresário, ele tem desejo realmente de acompanhar, e também temas que são importantes para ele e de repente a gente consegue abordar aqui. Então dê aí seu feedback, faz parte do empresa e do empresário dar feedbacks aos colaboradores, aos fornecedores. Então dá um feedback aqui pra gente também, já exerça aí um pouquinho da sua liderança conosco. Então, mas voltando, né, ele vai ter que se desenvolver. Então tem os conteúdos gratuitos como esses, temos conteúdos pagos também, cursos eventualmente mais específicos, programas, imersões, que são importantes dele fazer assim, consultorias, né, são serviços de ajuda. O empresário tem que pedir ajuda naquilo que ele não domina, mas ele pode tocar, tá? A grande questão é, a gente está falando de empresa, a gente está falando de, sempre que está falando de retorno de uma empresa, a gente está falando de lucro. E o lucro ele é um indicador de eficiência do negócio. Se uma empresa é muito eficiente, ela consegue fazer as coisas, tem processos, tem indicadores, bate metas. Se ela tem essa eficiência, provavelmente ela vai dar bons resultados, um bom lucro para o empresário poder pegar uma parte daquele dinheiro, colocar no bolso, mas também pegar uma outra parte do dinheiro e reinvestir no negócio. E uma empresa de pouca eficiência operacional, em geral, ela dá pouco resultado e o empresário tem dificuldades de colocar dinheiro no bolso, de ter caixa para investir, etc. Acaba eventualmente se endividando bastante e eventualmente até a empresa pode quebrar, né? Uma empresa com um cenário de baixa lucratividade ou até prejuízo. E quando a gente está falando de lucro, então a gente está falando de eficiência. E aí o empresário dele, ele não é, por exemplo, expert na área financeira. Ele não é a pessoa expert. Ele abre empresa naquilo que, no Brasil, a gente está falando do empreendedorismo por oportunidade. Na verdade, por necessidade, mais do que por oportunidade. Então, o cara ele vai abrir naquilo que ele sabe fazer. Que ele sabe vender, sabe entregar, sabe oferecer para o mercado. E a área financeira fica para trás. Ele não é expert naquilo. Aí ele pega 1 hora, 2, 3 horas do dia dele. 3 horas do dia dele. E ele pega e gasta essas 3 horas no financeiro. Só que ele não é eficiente naquilo que ele faz. E, em geral, a hora do dono é a hora mais cara da empresa. Com certeza. Nesse sentido, Nai, você acha que ele está fazendo uma boa eficiência do dinheiro? Pegando a hora do colaborador, da pessoa mais cara na empresa para executar uma atividade e que ele não tem domínio? Não, tá perdendo, com certeza. Tá perdendo eficiência. Que ganhando, Ele está perdendo eficiência. Então, não é uma regra, ele não precisa ter alguém, não precisa ter uma área estruturada, vamos dizer assim, como equipe, mas se ele tocar para fazer, ele vai ter que se tornar mais eficiente em fazer, ter um processo validado de acordo com as boas práticas. Ele tem que ser o financeiro do negócio. Ele vai ter que se especializar, né? Vai ter que se especializar, e ele vai ter que abrir mão de outras coisas na empresa. Eventualmente, ele vai ter que abrir mão dessa parte mais comercial, operacional. É o ideal? Eu diria que não. Por esse motivo primeiro que eu comentei, que ele vai ter, até ele se desenvolver, até, vamos dizer, né, um profissional financeiro que vai ter um bom conhecimento para estabelecer um processo e estabelecer, por exemplo, construir bons relatórios, ele vai de pelo menos 5 a 7 anos de estudo. Que é o tempo da... Tem a faculdade, que é importante sim, a gente não pode desvalorizar a universidade, porque tem universidades e universidades, mas tem boas universidades que formam bons profissionais financeiros. Além disso, tem os cursos de especialização, os MBAs, etc. A gente está falando de uma pessoa que vai entregar resultado de fato, né? E aí, se ele quiser fazer isso, ele vai ter que se dedicar. Se ele vai ter que ganhar, vai ter que correr atrás desse tempo aí. Agora, se ele puder, por exemplo, ter uma equipe, ou ter pelo menos uma pessoa ajudando, um prestador de serviço fazendo isso para ele,
talvez seja mais interessante, porque o prestador normalmente tem um valor mais barato do que o valor do próprio dono do negócio ou colaborador, dificilmente vai ter um salário maior do que o próprio dono. Então ele vai colocar isso para uma pessoa que tem um salário hora menor e ele vai delegar para alguém que tem expertise naquilo já. Faz mais rápido. Faz melhor, faz mais eficiente, né? Não necessariamente faz mais rápido, mas ele faz corretamente. Faz corretamente. E ele pega a hora dele e ele usa essas 3 horas que ele estava gastando para fazer financeiro para gerar outros tipos de retorno para a empresa naquilo que ele domina. Talvez ele foque o tempo dele na parte estratégica. E aquele colaborador já está se pagando só pelo fato de ter tirado o tempo do dono do negócio em fazer aquilo e ele poder trazer retorno para a empresa de outras formas. Então você vê que é sempre um jogo de eficiência dentro da empresa. Dá para o dono fazer, desde que ele se especialize, faça bem feito, faça com ferramentas adequadas, mas também o ideal, né, que se ele entender que ele não é o caminho que ele quer seguir dentro da empresa, ele contrate alguém ou um prestador de serviço. Né? A gente até falou de BPO no podcast atrás, que é uma espécie de prestação de serviços, uma terceirização da gestão financeira da empresa, onde o dono tem um processo pronto que ele vai receber desse BPO, desse profissional, dessa empresa, que vai executar toda a gestão financeira para ele, com uma empresa, né, desde que seja um BPO com um grau de entrega de excelência, ele vai receber tudo aquilo dentro dos conformes, de acordo já com o contrato acordado, o escopo de trabalho. O colaborador nem tanto ele vai receber isso. Mas eu acho que é legal, se ele está pensando em melhorar o negócio dele, especialmente na parte financeira, ele tem que ter alguém ou um prestador de serviço. E aí ele pode contratar um diretor, um gerente ou analista, né, para esse financeiro. Não precisa ser uma área gigante também, que a gente está falando de uma empresa pequena, uma pequena empresa, a gente está falando se a gente estiver falando de uma pequena empresa, em geral, né, nós temos ali um colaborador suficiente para dar conta do recado. Se a gente está falando de uma média empresa, em geral ele vai precisar de 2, 3, dependendo do tamanho da empresa, até um nível de liderança um pouco maior, como um gestor ou um diretor financeiro. Legal, tá bom. Mas aí o nível, né, que eu acho que é uma das questões que a gente vai abordar aqui, qual é o nível de profissional que ele tem que ter? Vai depender do quanto que ele quer liberar do tempo dele para fazer outras coisas e também do qual qualidade, o nível de qualidade que ele quer. Não adianta você, por exemplo, vou contratar um colaborador, porque eu quero pegar minhas 3 horas e fazer outra coisa da vida. Aí ele contrata um estagiário, ou um assistente de um nível, ou um analista júnior, por exemplo, que não é uma pessoa que tem experiência, tem o know-how para implantar um processo dentro da empresa. Agora. Então, provavelmente, essas 3 horas vão virar 2, pelo menos, porque ele vai ter que dedicar 2 horas para acompanhar, para treinar, para estabelecer o processo, né? De alguma forma, ele vai ter que fazer uma supervisão desse colaborador, porque não é um colaborador pronto para chegar e resolver. Ele tem que ter ciência disso, tá? Se ele, claro, puder contratar níveis maiores de gestão ou de liderança dentro dessa área financeira, provavelmente ele vai trazer um profissional, um consultor, um diretor que vai, de uma forma, talvez, trazer uma entrega melhor, claro, com um custo também maior de manutenção. E você está falando, assim, do dono liberar o tempo dele, né, sair um pouco do financeiro, do operacional ali do financeiro, e é possível ele ter esse distanciamento aí do financeiro, mas ainda assim ter o controle das finanças da empresa? É possível, sim. O ideal, na verdade, né, que assim, claro, ele vai delegar. Então lembra que a gente está falando de delegar. Delegar não é largar mão. É você ter um colaborador, vamos supor, um colaborador ou prestador de serviço. Vamos focar no colaborador, que é o tema do podcast. Então você vai contratar um funcionário. A gente falou, você vai ter que estabelecer junto com ele esse processo, ter entendimento de qual processo que ele tem que seguir no dia a dia dele. Você vai chegar de manhã, você vai fazer isso. Vai conciliação, quantas a pagar, quantas a receber. Temos um podcast também falando sobre o processo financeiro. No final do mês, ou semanalmente, você vai fazer esse reporte dessas e dessas informações e você vai alimentar o sistema XY. Você já vai deixar esse processo bem definido e aí você vai acompanhar. Você não vai, no dia seguinte, largar. Não vai delargar, né? Você imagina você passou uma função para o colaborador e ele está alimentando o sistema, só que ele está alimentando o sistema incorretamente. Então, uma despesa que é uma conta operacional, ele coloca dentro de uma conta administrativa, ele categoriza errado. No final do mês você vai receber um relatório incorreto. E aí é capaz de você tomar decisões baseadas em informações incorretas e tomar decisões erradas. Então você também precisa acompanhar. Eventualmente você vai ter que fazer uma validação
um compliance, como a gente fala, né, que é um termo aí bastante utilizado em grandes empresas, que é um serviço de conformidade, vamos dizer assim, para você verificar se os processos estão sendo seguidos com conformidade. E aí ele vai ter que gastar um tempo dele para isso também, vai ter que gastar. E vai ter que fazer também, assim como ele gerencia pessoas dentro da empresa, dando feedback, reuniões de 1 a 1, validando e fiscalizando a cultura do negócio, ele vai ter que fazer isso com esse colaborador. Ele tem que fazer, né? É normal a gente eu já vi contratar colaborador e falar assim, nossa, ufa, não preciso fazer mais isso, né? Toma, tá aqui com você agora. Aí você só vai descobrir que tem um problema quando tiver um problema. E às vezes é um problema um problema que às vezes já se agravou, já está mais profundo do que isso. Tem coisa que é irreversível, né? Mas tem coisas que são irreversíveis. Inclusive, né, a gente está falando da área financeira, que é uma área muito sensível da empresa. A gente está falando de gestão de dinheiro, de pagar, receber, transferir dinheiro da empresa. E o dono precisa ficar de olho, porque ele precisa também acompanhar se eventualmente não está tendo alguma má-fé de funcionário, de colaborador, ou erro mesmo de processo, ele está errando e isso está gerando desperdícios para a empresa. Então ele vai precisar sim fazer esse monitoramento com o colaborador. Mas é possível ele se afastar no sentido de não precisar ficar fazendo o operacional do financeiro. É possível ele fazer a gestão do financeiro, trabalhar a parte de liderança, mas ainda assim ele vai ter que exercer algumas atividades, gastar um tempo dele disso ao longo do mês aí dentro da empresa. Daí vem a importância de saber quem você está contratando, quais são as competências, as habilidades, né? Entender esse perfil e como que você vai estruturar isso dentro da área para saber contratar certinho. E para quem está pensando em estruturar, Will, a nossa ideia é trazer aqui uma dica de como fazer na prática, né? Para quem está pensando em estruturar esse seu financeiro, contratar uma pessoa. Por onde que começa? O que precisa ter para estruturar o financeiro da pequena e média empresa? Quando a gente está falando de estruturar, a gente está falando já de ter uma pessoa ou uma equipe, né, responsável por isso dentro da empresa, ou auxiliando o dono dentro da empresa. Então, a primeira coisa que precisa fazer, ele vai precisar definir qual é o nível de profissional que ele vai precisar. Então, para começar, ele vai ter que montar um organograma. Eu diria para ele montar um organograma. Dentro do organograma, quem não sabe, o organograma é uma estrutura, né, onde você tem de forma bem visual quais são os cargos dentro da sua empresa, por áreas, por exemplo. Então você tem lá o CEO no nível superior, aí você tem os diretores, você tem os analistas, você tem os níveis, né? Então começando pelo estratégico, níveis táticos e os níveis operacionais. Aí você tem os analistas, assistentes, estagiários, etc., por área. E aí todo mundo consegue saber quais são os cargos da empresa. Mesmo que você não tenha efetivamente aqueles cargos ocupados hoje. Você às vezes ocupa 2, 3 cargos ali, mas você é bom ter isso estruturado. E aí dentro desse organograma ele vai ver o seguinte, bom, na minha área financeira ou administrativa, eu quero ter, né, uma pessoa de nível de liderança, por exemplo, um gerente de recursos humanos e um gerente financeiro. No meu organograma tem essas duas funções. Então, se ele contratar um analista, ele vai ter que continuar exercendo esse papel de liderança, como gerente. Porque antes ele exercia o papel de gerente e de analista. Agora ele vai delegar o de analista e vai permanecer como gerente. Agora, se ele puder contratar um gerente e um analista, aí ele vai poder ficar mais na área estratégica do negócio. Ele vai poder pegar reportes do gerente, entender se as metas estão sendo cumpridas, se os resultados estão vindo, e fazer tudo isso de um nível mais estratégico mesmo e tático da empresa, tá? Então é importante entender, claro, qual é o que ele deseja hoje em termos de entrega e o que ele pode pagar, porque se a gente está falando de um gerente, a gente está falando de um salário muito maior do que um analista, tá? Agora, eu contratei um estagiário. Estagiário, você vai ter que exercer seu papel ainda muito maior de liderança, de acompanhamento de processos, como a gente comentou aqui. Então, veja o custo-benefício de tudo aquilo que você quer fazer. Se você tem condições de ter um profissional mais experiente, com expertise um pouco maior, ou até nem que seja um analista e um consultor para apoiar esse analista, eventualmente uma vez por mês vocês podem ter, tá? Eu acho que eu indicaria nesse sentido, tá? Mas a realidade, a gente está falando da pequena empresa, os recursos são muito escassos, essa parte administrativa, ela tem um direcionamento baixo de recursos, normalmente está muito focado mais na área de marketing comercial e operacional, os recursos financeiros da empresa, e o próprio financeiro fica um pouquinho largado. Então, se você tem recursos limitados, eu diria para você buscar pelo menos um analista com 2 anos de experiência, de repente a gente pode falar, né, um pouco melhor
das qualificações técnicas que o empresário deve almejar nesse profissional, mas eu diria que pelo menos uma experiência de 2 anos e um processo seletivo bem estruturado para conseguir identificar se esse analista ele tem a competência para executar o processo de dia a dia. Espere do analista apenas o processo do dia a dia e, eventualmente, uma geração de reportes, mas nada muito estratégico, né? Não dá para se exigir isso de um analista. É algo que pode ser desenvolvido? Pode, desde que o analista também tenha ali seu desenvolvimento pessoal, ele queira fazer isso. Tá? Mas, de uma forma geral, você contratou um analista financeiro para te liberar o tempo do dia a dia, pelo menos dentro desse processo operacional. Ele vai fazer as conciliações, contas a pagar, receber, fluxo de caixa, faturamento, cobrança, enfim, tudo que está relativo ali ao escopo de trabalho dele. E ele precisa também entender algumas questões um pouco mais técnicas, o analista. Então, por exemplo, ele vai ter que verificar se ele sabe, por exemplo, utilizar e alimentar um sistema financeiro. Importante ter o apoio desse sistema, né? Exatamente. Então, muita gente usa planilha ainda, né? E aí chega no final do mês, precisa consolidar os números, aí tem uma planilha para pagamento, outra para recebimento, fica uma bagunça. E, gente, a gente está falando aqui de profissionalizar, a gente está falando de empresas que querem crescer. Então, o financeiro você vai precisar investir um pouquinho nele para poder crescer, empresa, para você poder ter essa visão de negócio que você precisa ter para tomar as boas decisões da empresa. E aí você vai precisar investir. Contrata o sistema financeiro. Você tem sistemas financeiros bem básicos, mais baratos, você tem os sistemas financeiros mais avançados, que talvez seja subutilizado se você não tiver ainda uma área mais estruturada, tiver um analista, um colaborador um pouco mais júnior. Mas invista no sistema e o analista tem que saber mexer, tem que saber pelo menos ter um entendimento da lógica de um sistema. O sistema financeiro, né, de uma forma geral, ele tem a mesma lógica em todos os sistemas. Você tem ali a parte de conciliação, contas a pagar, contas a receber. Você precisa fazer alguns relatórios diários, por exemplo, de fluxo de caixa. E basicamente todos os sistemas entregam isso. Você só precisa saber onde apertar o botão e qual o nível de detalhe que você vai ter nesses relatórios aí. E o analista que vai alimentar. É o analista quem vai fazer essa alimentação diária, exatamente. O analista, o colaborador que ele contratou ali para fazer o dia a dia do negócio. O analista também vai ter que saber ou ter um bom entendimento de relatórios demonstrativos financeiros. Por exemplo, um DRE. E o fluxo de caixa em si. Então, o analista ele tem que saber ler um fluxo de caixa. O dono da empresa pode olhar uma vez por dia também o seu fluxo de caixa previsto. E essa previsão só vai estar bem precisa se o analista fez o trabalho dele, de lançou todas as contas a pagar e receber corretamente também, senão você vai ter uma visão distorcida do teu fluxo de caixa. Aí você pode olhar, o analista também tem que olhar, faz parte do papel do analista olhar o fluxo de caixa da empresa. A gente está falando de uma área basicamente chamada tesouraria, né? Quando a gente tem grandes empresas, a gente tem a controladoria, tesouraria e contabilidade, de uma forma geral, dentro desse guarda-chuva do financeiro. E esse processo é chamado de tesouraria, porque cuida do tesouro da empresa, que é o dinheiro. E aí o analista olha o fluxo de caixa e eventualmente também tem que saber montar um DRE e apresentar isso para o dono do negócio, né? Acho que esses seriam os insights aqui, em termos de estrutura humana, tá? Só que você também precisa de estruturas físicas, tecnológicas também. Então, físicas, né? O analista, a área financeira demanda poucos recursos físicos, basicamente computador, né, bancada de trabalho se você tem atendimento, se você tem um trabalho hoje presencial, e existe também hoje a modalidade home office, tem facilitado bastante, e aí você só fornece ali o equipamento básico de trabalho, como computador, telefone, etc. E as tecnologias, como ferramentas como Teams, Workspace, né, que são ferramentas de comunicação interna, facilitam esse dia a dia. Então, se você trabalha home office, você vai precisar, então, de equipamento, basicamente computador, fornecer isso para o analista, né, depende também de cada sindicato ali tem algumas exigências mais específicas de ergonomia, etc. É importante verificar também com, de repente, a contabilidade sabe te informar. E as tecnológicas, que são exatamente essas ferramentas. O sistema em si, a própria ferramenta de comunicação, se o trabalhador faz isso remotamente, né? Ou se ele faz presencial ali, acho que ferramentas mais utilizados mesmo, o próprio WhatsApp, e-mail, não foge muito disso, né? Então, são poucos recursos físicos, talvez o maior investimento da empresa nessa área seja em capital humano, em ter esse colaborador com conhecimento, com competência técnica e comportamental bem afiado, né? Isso, exatamente.
E precisa, de fato, ter essas 3 sub-áreas aí dentro do financeiro, que você falou, tesouraria, contabilidade e controladoria, porque são atividades que se complementam, né, no dia a dia. Mas tem muita gente que contrata a contabilidade terceira, mas tem a tesouraria ali e o resto tudo interno. Você sabe que existe na pequena empresa assim, um limiar bem tênue, né, entre o que se pode e o que se deve, né? Você ter uma área de controladoria na empresa, você não precisa ter uma área de controladoria na empresa. Sim. Tá? Você não precisa ter. O que é a controladoria? Controladoria é aquela área que vai fazer um planejamento orçamentário, vai fazer todo o planejamento orçamentário da empresa por um ano, por exemplo. E ele vai definir quais recursos vão ser alocados em quais áreas, para quais categorias de saída e entrada da empresa. Da empresa, né? E isso você vai acompanhando mensalmente. Por exemplo, qual foi o resultado? Então, se eu esperava 8% do meu faturamento gasto em marketing, foi gasto 12%, opa, o que aconteceu? A controladoria que A controladoria, exatamente, ela controla. Esse profissional, que inclusive é um profissional específico, em geral faz isso, é o controller. É o cara que ele vai ter um bom relacionamento com todas as áreas da empresa, porque ele vai consolidar o orçamento de cada área no planejamento financeiro. E ele vai acompanhar. Opa, saiu por quê? Ele vai conversar com a área e vai saber por que saiu. Então, controladoria, pode ter? Pode ter ou pode não ter. Mas deve ter? Eu acredito que deve ter. Pelo menos o básico. Mas dá para funcionar sem ter, de fato, a pessoa contratada só para controladoria. Exatamente. Se você não pode contratar um controller, né, que é um profissional também já de um conhecimento mais avançado, um salário um pouco mais alto, você tem que ter ali pelo menos alguma ferramenta que te ajude a fazer isso, ou um profissional que te dê apoio dentro da empresa ou fora da empresa, como um consultor, né, o próprio BPO faz isso. Sim. E aí você pode ter isso interno ou não, mas que você deve fazer esse acompanhamento, porque faz parte da gestão, você acompanhar o seu orçamento, saber que se você previu está sendo realizado, se não foi realizado de acordo com o que você previu, fazer os ajustes. Isso é gestão. Deveria ter sim, tá? Mas não precisa ter um colaborador, uma equipe totalmente estruturada, de repente você consegue, junto com o teu colaborador interno, montar isso ou trazer uma ajuda externa que vai te dar esse apoio, né? A controladoria é isso. A tesouraria é todo esse processo de cuidar do caixa da empresa, basicamente. Então, esses processos diários que a gente comentou aqui, mais uma visão de fluxo de caixa também da empresa. E a contabilidade, que em tese, a maior parte, acho que 89% das pequenas empresas fazem, é terceirizar a contabilidade. Então, já existe essa cultura no país de terceirização da contabilidade. Porque existe uma lei hoje no país que a movimentação financeira da empresa precisa ser reportada para o governo, e a contabilidade quem faz isso. Então, é basicamente uma área mais de comunicação entre empresa e governo, né? Isso você pode terceirizar, porque, em geral, é a forma mais eficiente hoje, principalmente pequena empresa. Se você quiser ter todos esses profissionais, todas essas áreas dentro da empresa, você vai, obviamente, precisar de um volume de recursos muito maior para ter isso internamente. E terceirização costuma funcionar. A grande questão é que a grande satisfação, na verdade, quando eu converso, as contabilidades também tem muita ciência disso, porque a gente conversa com bastante contabilidade. E os empresários também, é que a contabilidade, talvez, ela poderia ter um papel mais estratégico dentro da empresa, e ela acaba sendo só aquela área ou aquele prestador de serviços que emite guias de impostos apoio, né? Só emite guias de impostos e cuida de holerite de colaborador, né? Faltando aquela parte mais estratégica, que a contabilidade tem os dados financeiros. E eles recebem, é isso que eu ia falar, eles recebem essas informações que são muito estratégicas, né? Aí tem o outro lado, né? As contabilidades recebem se a empresa reporta. Porque uma grande parte das contabilidades não recebem as informações financeiras dos seus clientes, e aí ela não vai conseguir exercer esse papel consultivo no negócio. Pode ser que o cliente nem tenha essa informação financeira porque ele mesmo não estruturou. Vai chegar naquela raiz do problema, porque o dono, quem faz o financeiro, não consegue fazer correto, não faz com disciplina, não entrega as informações. A contabilidade, por sua vez, não consegue gerar os relatórios e o dono não consegue ter a visão. Então, as contabilidades têm um potencial de gerar essas informações mais consultivas, ter um papel mais consultivo, mas elas pouco fazem exatamente porque tem essas questões. Ou também porque a contabilidade é acomodada, ela já está acostumada só a emitir guia, emitir holerite, etc. E vai no automático. Nem se comunica com o cliente nesse sentido de ajudá-lo nesse processo financeiro, ou
próprio empresário também não está fazendo corretamente, não reporta as informações, ela não consegue, por sua vez, também ter esses dados para trabalhar. Então tem as duas questões, né? A contabilidade, mas ela é basicamente esse órgão, né? Essa área dentro da empresa que vai fazer essa comunicação com o governo, né? Reportando como foi a movimentação, etc. Tá? E é basicamente isso. Então tem essas 3 áreas principais do negócio. E eu acho que, sendo mais objetivo aqui, a tesouraria, né, que está muito mais relacionada com essa parte de gestão do dinheiro no dia a dia, é o grande gargalo do negócio, porque falta isso. A pessoa para executar exatamente, para executar o dia a dia, porque a controladoria não existe sem a tesouraria, nem a contabilidade existe sem a tesouraria. Esse é o primeiro passo, né, a tesouraria. É a tesouraria, porque ela que vai alimentar o sistema. Então, a controladoria precisa dos resultados colocados pela tesouraria para poder fazer a sua, ou pela contabilidade, para fazer a sua avaliação. E a contabilidade, por sua vez, também precisa dos resultados da tesouraria para fazer a sua avaliação. Então, as duas outras áreas dependem da tesouraria. Dela, então, e é onde fica o gargalo mesmo do negócio. Se for para começar por um lugar, então comece pela tesouraria, garantindo alguém que faça esse fluxo dessa rotina aí mais diária. Esse é o básico, você precisa ter isso bem feito. A gente já falou, ter um processo financeiro, ter um controle financeiro profissional é importantíssimo. E como que a gente pode falar para o empresário, para a empresária que está querendo estruturar, contratar? Como é que pode montar esse processo seletivo para contratar um funcionário para o financeiro? Tem alguma coisa que ele não pode deixar passar do perfil, das competências ou da estruturação mesmo de como vai funcionar, das etapas do processo seletivo? Legal. Eu acho que, para começar, né, processo seletivo é algo que é um processo. Apesar de, às vezes, ser muito assim, eu recebi uma indicação, me falaram que é bonzinho, nossa, me falaram que é tão bonzinho aquele menino, eu vou colocar para trabalhar na minha empresa. Eu tenho um filho, tenho a esposa fez fisioterapia, aí você bota para colocar no financeiro da tua empresa. Não tem relação, ela não vai saber fazer, exatamente, não vai te entregar. Então, assim, processo seletivo é processo, você precisa exatamente estabelecer qual é a ordem das coisas, como você vai executar esse processo seletivo, então quais são as fases que o candidato tem que passar, como você vai divulgar essas vagas, como você vai classificar e como você vai interagir com esses candidatos. E quais são, principalmente, os critérios de avanço em cada etapa. Então, o processo, a primeira coisa que você tem que definir é isso. Então, eu diria que você para ter pelo menos 3 etapas dentro do processo seletivo para financeiro. O Will tem contratado bastante gente aí, né? Porque, quem não sabe, ele tem a Valorize, que é um BPO financeiro. Então, quem executa, né, essa parte de tesouraria dentro da empresa é uma área toda operacional ali, contratou bastante gente. Tem alguma experiência aí já nessas A gente já aprendeu bastante, né? Porque realmente é o tipo de profissional que a gente mais contrata dentro da empresa, por ser a nossa área operacional aqui hoje, que a gente vende isso, né? A gente vende a gestão, só que a contratação do funcionário fica conosco, toda a coordenação, etc. E aí vou até abrir mesmo como é que é o nosso processo seletivo pro nosso ouvinte, né? Para quem está ouvindo a gente aí, poder também tentar replicar isso dentro do próprio negócio. Então, a primeira fase é uma fase de avaliação de fit cultural ou técnico, tá? Então, antes disso, eu vou no momento anterior. Primeira coisa, você precisa ter um documento onde você vai definir o que você espera desse profissional. Então, um profissional que seja um analista financeiro, o que você espera dele? Quais entregas você quer que ele tenha? Quais as competências técnicas e comportamentais que você deseja que ele tenha? Então, a gente já falou das habilidades técnicas que ele precisa ter. Também precisa ter as habilidades comportamentais. Ele precisa ter uma visão analítica. É importantíssimo, um analista precisa ter uma visão analítica. Ele precisa ser organizado. Com certeza, está lidando com um número, com muitos fluxos, processos ao longo do dia. Não dá. Por exemplo, a gente... às vezes é aquela visão oposta do vendedor. O vendedor, ele é muito... Ele tem aquele dentro do DISC, né? Aquela avaliação DISC, ele é um perfil muito dominante e influenciador. Enquanto o analista, ele tem que ter muito o Czinho do DISC, ali, que é o conforme. Ele precisa ter conformidade. Então, o analista, ele precisa ter algumas características também comportamentais alinhadas à função dele, né? Então, ele precisa ter essa visão crítica, precisa ter, de fato, essa visão analítica sobre os números, precisa ter essa parte de organização também, né? E sempre proatividade, porque
muitas coisas, muitos problemas podem ser antecipados pelo analista se ele estiver fazendo na hora de fazer a tesouraria, o processo financeiro dele. Tá fazendo com atenção, pega alguma coisa, né? Sim, às vezes até recursos que podem, por exemplo, estão hoje parados na empresa, estão parados na conta, que o analista de forma proativa pode, por exemplo, orientar para o investimento financeiro, ele pode estudar isso, precisa ter proatividade. Ele tem que ir além da boa execução. Boa execução é o mínimo, né? E ele precisa ter, e eu diria também desenvolvimento pessoal. Precisa ter desenvolvimento pessoal. Porque as dificuldades mudam ao longo do tempo na empresa, os desafios são outros, as empresas, conforme forem crescendo, vão ter novas demandas da parte financeira e o analista ele precisa acompanhar isso para ele poder também crescer dentro da empresa. Então, eu diria que esses 4 itens aí são critérios obrigatórios para o profissional financeiro. E os técnicos são aqueles que a gente comentou. Precisa saber mexer, saber executar alimentar um sistema de gestão financeira, um RP, né, como a gente chama. Precisa ter essa experiência de pelo menos 2 anos em uma empresa que ele já tenha feito o processo ponta a ponta. Ele precisa saber utilizar tecnologias para comunicação e, eventualmente, também para alimentação e gestão de alguns dados. Por exemplo, um Excel, que é importantíssimo. Em algum momento vai usar para alguma coisa. Vai usar, mesmo que você tenha um sistema de gestão, Excel não dá para fugir. A gente tenta, mas acaba sempre caindo no Excel. E aí, se um analista, por exemplo, ele tem habilidades com Excel, ele vai poder produzir relatórios que o próprio, às vezes, o sistema não entrega. Então, ele consegue exportar os dados e produzir um relatório que vai ter a cara, vai ter uma visão. Às vezes montar um dashboard para a empresa. Um dashboard, exatamente, um painel. Então, essa parte também, e precisa ter, acho que do ponto de vista técnico ainda, conhecimento de DRE e fluxo de caixa. Tá? Isso não dá para abrir mão. DRE e fluxo de caixa. Então, você montou os requisitos. Eu sempre coloco também, nesse documento que a gente tem antes dos processos seletivos, 8 ações que eu espero que um ótimo profissional daquela função que eu estou abrindo a vaga me entregue. Eu coloco 8 ações que ele me entrega. Objetivamente. Eu deixo isso descrito. Você tem um documento, então, para cada vaga que você quer. O analista, o gerente, o coordenador. Cada cargo da empresa a gente tem esse documento. Legal. E antes de abrir o processo seletivo, se a gente é uma área nova na empresa, a gente monta esse documento antes. Então, a primeira coisa que você precisa definir isso. Quais suas expectativas com esse analista, competências técnicas e comportamentais. Feito isso, você parte agora, de fato, para a divulgação da vaga. Divulgou a vaga, a gente usa muito o LinkedIn, né, lá na empresa. Tem sido, hoje, talvez, a melhor fonte de recrutamento de pessoas. A gente já tentou outras ferramentas. O fato é que o mercado está com bastante mão de obra disponível, então a gente às vezes abre processo seletivo. Então, muito cuidado, né? Porque tem muito profissional bom e tem muito profissional que não está preparado ainda para assumir a responsabilidade. Então, você abre a vaga lá, 2 dias, dá mais de 1.000 candidatos, né? A gente já passou por isso recentemente, teve que pausar no 2º dia de processo seletivo, porque não ia dar para... Não dá nem tempo de analisar. Não ia dar tempo de analisar. A gente fechou, beleza. Então, você divulgou a vaga, conseguiu ali uma base de um volume de candidatos que você acha interessante, que você vai dar conta, inclusive, de fazer uma avaliação, e aí você parte agora, de fato, para a fase de avaliação dos currículos e fit cultural. Então, o que a gente faz? A gente pega esses analistas que enviaram e pede para eles preencherem o formulário. Nesse formulário, vão ter diversas questões relativas à nossa cultura. É como se ele fosse responder um testezinho, mas com perguntas não de lógica, nem de português, de matemática, mas sobre o que eles fariam em determinadas situações. É isso? Mais ou menos isso. A gente busca dentro desse formulário respostas que vão dizer pra gente se esse colaborador tem alinhamento com a nossa cultura ou não. Né? A gente já fala da importância de cultura com frequência aqui e a gente busca a partir, porque a cultura é o básico, né? Mesmo que às vezes o colaborador não tenha todos os requisitos técnicos que a gente precisa, mas se ele tem alinhamento cultural, a chance dele dar certo na empresa vai ser bem alta. Essa seria então a primeira etapa eliminatória. Essa seria a primeira etapa eliminatória. Nem segue para as próximas. Se não tiver, exatamente, se não estiver alinhado, se não atender alguns critérios ali que a gente estabelece nesse formulário, ele já está eliminado, não parte para as próximas. Então vamos dizer que essa seria a primeira etapa eliminatória. Chegamos ali numa base, pegamos uma base em geral, né, desses tantos que a gente recebe, 30%
sobra para a segunda fase. A gente já elimina 70. Então, é o trabalho que a gente evita já fazendo isso estruturado, né? Porque senão imagina que a gente teria que fazer testes, depois entrevistas com todo mundo. E ficar lendo um monte de currículo, relendo e mais... Não dá. Então, a gente já faz isso, beleza. Eliminamos uma boa parte ali, sobrou os 30%. Desses 30%, agora eu vou enviar um teste técnico. Agora eu vou ver. Agora é o momento da gente verificar se os requisitos técnicos são atendidos também pelo colaborador, pelo futuro colaborador. E aí a gente vai fazer normalmente envia um projeto de empresa e pede para o analista pensar, estruturar como seria o processo financeiro daquela empresa, e ele vai escrever uma redação. Isso é um ponto importante, talvez eu não comentei aqui, mas comunicação é importante. Ter uma boa comunicação escrita e oral. E aí a gente vai verificar, ele vai montar para a gente uma apresentação de como ele montaria a estrutura, o processo financeiro dentro daquela empresa, dentro daquela simulação que a gente está enviando para ele. E ele monta para a gente, ele vai escrever para a gente, vai colocar numa apresentação e vai enviar para a gente, inclusive com um DRE final daquela empresa. Ah, ótimo. Porque a gente já vai entender se ele já sabe montar um DRE também. Já avalia esse analítico junto. Exatamente. Então a gente faz esse teste técnico que já vai eliminar também uma boa parte desses candidatos. Muita gente pode até não enviar, né? Às vezes chega e fala, putz, não vou conseguir fazer isso. Isso acontece, porque é um desafio que às vezes o próprio candidato percebe que está além do que ele tem competência para fazer e ele já desiste. Então esses candidatos que já vão ficando no caminho, esses candidatos que realmente não estão prontos para tocar. Então seria essa segunda etapa eliminatória, o teste técnico. E o terceiro, que é a entrevista comigo, com o coordenador da área, onde a gente vai, desses que sobraram, que foram classificados, a gente seleciona 10 a princípio, desses que a gente recebeu aqui, esse teste técnico, os 10 melhores vão para a entrevista. E aí na entrevista a gente também tem um processo ali, um script que a gente segue, algumas coisas que a gente questiona, tanto específicas do candidato, bem, olhando o currículo dele, olhando o teste dele, quanto gerais, que a gente vai fazer essas perguntas para todos. Também é importante ter, né, todas essas fases, porque elas vão se complementando, né, as informações vão ficando mais completas. Sim, e é muito comum a gente estar com uma expectativa muito alta com o candidato, chega na entrevista... desempenho não é a altura do que a gente esperava, né? E aí, às vezes, um candidato que estava ali falhou em alguma coisa, ou não era um candidato com altas expectativas, na entrevista ele manda muito bem. Aí a gente tem que saber ponderar isso também, porque às vezes o candidato chega na entrevista, ele é um ótimo perfil, mas está nervoso. Eu acho que isso é interessante também, Will, porque às vezes você elimina um erro seu de falha na avaliação do currículo. Às vezes o currículo não estava tão bom, você já, esse currículo não está tão bom, não vou nem mandar a primeira etapa, né, de fit cultural. Não, você pode mandar na primeira etapa o fit cultural para todo mundo que se inscreveu lá no processo seletivo. Não, a gente já consegue, a gente não envia para todos. Não envia para todos? Não, a gente já elimina alguns, porque na verdade, assim... Tem algumas... Faltaram informações imprescindíveis, não enviou o anexo do currículo. A gente tem um limite. De português no currículo. Exatamente. Então, assim, na verdade, a gente faz uma avaliação mais grosseira nessa primeira etapa. Mas, por exemplo, o cara esqueceu de anexar o currículo. Não dá para avaliar. Então, a gente já tem ali uma certa, vamos dizer assim, uma limpeza, uma higienização já daquela base. Aí a gente vai para ir de fato para as etapas mais eliminatórias. Tá? Então, mas, assim, é uma coisa um pouco mais geral. Né? Mas assim, tem as duas coisas. Tem a questão da gente, às vezes, olhar o currículo, olhar o teste técnico, ele foi muito bem e na entrevista não foi. E aí a gente vai ter que fazer essa ponderação. Será que ele está nervoso? Será que ele mentiu no currículo? Será que o teste técnico não foi ele quem fez? Tem sempre essa possibilidade. E a gente tem que olhar isso, a gente tem que tentar mapear isso na entrevista. Mas pode ser que seja realmente um bom candidato que ele esteja só nervoso. Sim. Então, eventualmente, a gente faz até uma segunda entrevista com o candidato. Uma segunda conversa. Faz uma segunda conversa. E só uma coisa, esse processo que você está trazendo aqui, ele já foi adaptado para funcionar remoto, né? Não é um processo feito fisicamente. Ninguém vai lá no escritório, ninguém vem aqui no escritório da Valorize para fazer entrevista. A gente faz esse processo todo remoto, porque a nossa operação ela é remota. Tá certo. A gente tem um escritório, né, que a gente utiliza aqui para fins
administrativos, de marketing comercial, mas a nossa operação financeira está acontecendo remotamente. Então, todos os nossos colaboradores, inclusive de níveis de liderança, estão trabalhando remotamente. Então, a gente já faz todo esse processo remoto. Então, por exemplo, a pessoa que não tem conhecimento em mexer com uma ferramenta, uma videochamada, etc., já está fora do nosso, porque é um requisito técnico que a gente tem aqui. Tá ótimo. Não é importante dizer porque tem diferença, né? O processo seletivo online, ele também tem um custo muito mais baixo de tempo e recurso financeiro, né? Sim, ele é mais custoso em geral e também não adianta, né? Você às vezes está oferecendo uma vaga remota, você não tem necessidade de fazer algo presencial ou vice-versa. Está fazendo presencial, faz. Eu diria assim, se você está fazendo uma vaga, está abrindo uma vaga presencial para trabalho presencial, pelo menos a entrevista tem que ser presencial. A entrevista tem que ser presencial. Agora, se você está fazendo a vaga totalmente remota, home office, você faz todo o processo virtualmente mesmo, não tem problema. Né? Mas aí eu diria que, no final das contas, nesse processo de entrevista, onde você vai pegar talvez as minúcias, tentar validar se aquilo que o profissional disse no currículo realmente está correto, é hora de fazer perguntas talvez um pouquinho mais cabeludas ali. Também eu gosto sempre de buscar a história de vida da pessoa, entender um pouquinho da história de vida dela. Sim. Eu gosto, né? Eu acho que normalmente aqui são maratonas quando a gente faz processo seletivo, porque é uma reunião depois da outra, mas é sempre muito legal, sempre bacana a gente conseguir bater esse papo, já gerar também uma empatia, que é importante para o negócio acontecer, e questões de cultura que às vezes a gente também só consegue bater na conversa, não tem jeito, só no papo ali com o candidato. E aí fechamos uma vaga, né? Fechamos a vaga e o colaborador começa. Lembrando que o colaborador começa sempre, ele tem um processo de onboarding na Valorize. Né? E eu acho que é muito importante, aliás, para quem está ouvindo a gente, todas as áreas, todos os novos colaboradores têm que ter um processo de integração. Ele não pode chegar, botar no colo dele a pilha de documentos e falar faz. É complicado, porque são coisas específicas de cada negócio, de cada empresa. E tem também a questão de cultura, que você já começa a trabalhar ali a cultura da empresa. Então, qual que é o nosso primeiro contato com o colaborador? A gente inicia com ele, marca uma reunião, eu deixo minha agenda da parte da manhã totalmente fechada para a integração desse colaborador, desse ou desses colaboradores, onde a gente vai só falar de cultura da empresa. Certo. Então, é o momento que a gente já começa a vender a nossa cultura e validar aquilo que a gente espera do candidato. E ele começa a entender um pouquinho também como ele vai chegar na empresa, o que a empresa espera dele. Então é um momento que eu separo a manhã todinha para falar isso com o candidato. E também já alinhar algumas expectativas, o cronograma dele de trabalho. Então, primeira semana ele basicamente só estuda quando ele começa. Sim. Ele só vai focar em conhecimento técnico aqui. Então a gente já tem um conteúdo, nós temos os nossos treinamentos com os colaboradores, a gente tem isso tudo num banco de dados e ele vai ter acesso a esses conteúdos, são conteúdos de processo, então ele já começa a aprender como vai fazer também. Depois ele passa a acompanhar um analista por 1 ou 2 semanas também, já um profissional que já está na casa há algum tempo fazendo o trabalho e passa a acompanhar, depois ele tem uma avaliação, se ele aprendeu aquilo que ele estudou e viu, e só aí que ele começa a botar a mão na massa e sempre na primeira semana acompanhada pelo coordenador, pelo líder dele. Então a primeira semana ainda vai fazer o processo, ele já começa a botar a mão na massa, mas acompanhado. Certo. Não. Aí depois, validado e feita a avaliação e passado em todos os testes dentro da empresa, ele começa de fato a ter mais autonomia, aí o negócio já está muito mais redondo e dificilmente a gente tem problemas de erros logo no começo, porque a gente já estruturou isso muito bem e o analista ele já começa sabendo o que tem que fazer da forma que tem que ser feito. E Will, uma dúvida que me surge aqui, a gente falando de financeiro, uma área estratégica muito importante, muito sensível dentro da empresa, como você bem pontua ali no começo da nossa conversa, dentro do perfil comportamental, com certeza é importante isso para qualquer funcionário, não só para quem lida com o financeiro. Acho que ética e integridade tem que ter. E isso depois do onboard, né? Você está falando, a pessoa entrou contratualmente, tem algo que esse profissional do financeiro tem de diferente de outro funcionário da empresa, no sentido de ter um termo de confidencialidade, porque ele vai estar lidando com questões muito estratégicas, números, né, bastante importantes do negócio, ou não? Depende da empresa. Né? Empresas pequenas não costumam ter esse tipo de
conformidade ou acompanhamento. Né? Se espera do profissional discrição, Exato. que é uma habilidade também comportamental que ele precisa ter, precisa ser discreto, porque imagina ele chegar lá pro loucura, né? Imagina chegar pro colaborador e falar assim, o patrão lá comprou um carro no dinheiro da empresa e o colaborador aumentou o salário do fulano, porque vai ter. Aumentou o salário do fulano, aumentou o seu, olha aí. Imagina, né? Esse tipo de situação nunca é saudável. Então é importante ele ser discreto. Isso é tácito, vamos dizer assim. É algo que não é explícito, mas se sabe que é o comportamento desejado. Você tem que ser discreto. Aliás, informações financeiras de uma empresa são informações sigilosas. E aí o analista ele tem que obedecer essa regra, é sigiloso. Assim como se o banco tem que trabalhar com sigilo com seus dados, o sistema todo ele deve ter sistemas que você alimenta, todo criptografado, servidor em nuvem com uma série de bloqueios de segurança ali. O seu colaborador é a mesma coisa, precisa ter os bloqueios, tá? Você não precisa ter isso, de repente, à parte, num documento específico. Se você quiser ter, você pode criar, né? Consulta um advogado, né, para ver que nível, o que você pode exigir daquele funcionário, etc. Mas não é tão comum assim em pequena empresa. Né? Mas é importante esse alinhamento. O comportamento esperado, né? É algo que precisa ser alinhado também no dia a dia, do que se espera disso também. Perfeito. Às vezes não necessariamente está num contrato à parte. Assim. Exatamente. Ok. Ótimo. Bom, então, acho que a gente falou bastante aqui, algumas dicas para a prática mesmo. Espero que tenha ficado claro aí para os empresários e empresárias que nos acompanham. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre processos seletivos, como o Will teve bastante experiência aqui, eu acompanhei também, deixa no comentário pra gente aqui no vídeo no YouTube, no nosso canal. Se inscreve também para acompanhar os próximos vídeos que a gente vai postar aqui nas próximas semanas. Se inscreve também lá no Spotify e acompanha a gente no Instagram também, no perfil @willbrandão_exp. Lá a gente posta bastante conteúdo que tem a ver com financeiro também e gestão no geral, para você melhorar na sua empresa. E por lá no perfil do Instagram, Will, enviaram um direct pra gente, perguntando exatamente sobre processo seletivo. Então, um empresário falou, olha, já contratei diversos profissionais para tocarem o financeiro da minha empresa, mas nunca deu certo. Ele nunca conseguiu ter clareza dos resultados do negócio dele. Então, ele prefere ele mesmo fazer, só que ele se perde no processo do dia a dia, porque provavelmente não tem tanta experiência, não tem tanto conhecimento sobre a área. E ele pergunta para você, o que eu posso fazer? Se eu já contratei e não deu certo... Exatamente, ele vai precisar fazer, ou se ele não tem conhecimento, ele vai precisar buscar referências. Então a gente está passando um conteúdo para ele aqui, que ele pode utilizar como base, e é interessante, eu diria para ele buscar referências ou pessoas próximas do grupo de amigos, né? Normalmente o empresário participa de grupos de network, grupo de outros empresários, busque referências de pessoas que tiveram sucesso com a sua contratação. Mas também tem sempre a possibilidade dele, por exemplo, ter acesso a um serviço terceirizado que já vai chegar com a solução pronta para ele, executando a gestão financeira da forma que deve ser feita, sem precisar fazer todo esse trabalho de contratação, acompanhamento, liderança do funcionário próprio. Terceiriza a área do financeiro. Ele terceiriza o financeiro dele e a empresa que está prestando esse serviço já vai ter feito esse processo. Em tese, né, já deve ter esse conhecimento que a gente está passando aqui e aí vai oferecer para ele já um serviço pronto, já com uma possibilidade de implementação quase que automática no negócio, né? E aí talvez seja uma saída. Se ele já tentou 1 ou 2 vezes, está com dificuldade, de repente ele pode optar por uma terceirização, que em geral, né, sai financeiramente também é mais vantajosa para o negócio. Ele tem outros benefícios, como por exemplo essa parte consultiva, que um funcionário de nível mais júnior ele não vai entregar. Eu acho que é legal a gente falar para o pessoal aqui também que a gente pode disponibilizar a planilha. Vamos disponibilizar. Né? Você está liberado? Porque a gente tem uma planilha, né, que a gente elaborou lá na Valorize para exatamente fazer essa simulação, né, essa comparação entre a contratação de um funcionário CLT, mostra, né, as questões de custos envolvidos e a contratação de um serviço de BPO. Então a gente vai disponibilizar para vocês essa planilha. E vou colocar no link aqui do canal do YouTube e no Spotify também vai. Vocês podem aproveitar esse material aí. Referência aí. Perfeito. Então, muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.